Olá! Iniciamos agora a Semana do Pastoreio de Crianças aqui no grupo do WhatsApp. E tudo que nós vamos falar, o que nós vamos comentar, tem o embasamento e vamos usar o livro de base, que é o Manual do Pastoreio de Crianças, escrito pela Flávia, juntamente comigo. Eu quero começar com uma frase de reflexão que nós dizemos assim lá no livro. Se daqui 100 anos não vai importar o tipo de carro que você dirigiu, o tipo de casa que você morou, quanto tinha depositado na sua conta bancária e nem a roupa que você vestiu. Mas o mundo pode ser um pouco melhor porque você foi importante na vida de uma criança. Então, pastoreio, ele tá ligado a realmente o ato de cuidar, apacentar, instruir, proteger, nutrir, disciplinar, entre outros adjetivos que nós encontramos no trabalho pastoral. E trabalho pastoral é muito conhecido e naturalizado no meio da igreja com os adultos. Mas será que o nosso Ministério Infantil, nós estamos desenvolvendo esse cuidado pastoral também? Bom, gente, nós entendemos que a base do ministério com crianças, segundo o coração de Deus, ele deve estar baseado dentro do evangelismo, ou seja, dentro da grande comissão que eu e você recebemos, em ir e fazer discípulos, e quando nós estamos na grande comissão do ID do Senhor, nós entendemos que discípulos são todas as idades. Então, nós devemos evangelizar crianças, sim, mas também com o mesmo cuidado, preparação e envolvimento que nós trabalhamos no evangelismo, nós temos que desenvolver o pastoreio. O que muitas das vezes acontece dentro do ministério e das igrejas é que nós aprendemos técnicas, usamos o livro sem palavra, fizemos ação e muitas vezes vamos nas praças, nos colégios, nos movimentando para evangelizar um grande número de crianças, mas nós não direcionamos essas crianças evangelizadas para uma igreja. E aí, realmente, cria-se a cultura dos desigrejados ali na infância. Então, entender que o evangelismo só se faz quando nós temos um lugar para direcionar e apacentar esses novos cordeirinhos que estão chegando ao rebanho, só assim eu vou ter o evangelismo fundamental. Então, não tem como eu apenas evangelizar e não pastorear. Essas duas funções andam junto, tanto na igreja quanto no ministério com criança. Então, o rebanho de Deus, ele precisa ser amado, reconhecido, alimentado e guiado. E para pastorear uma criança, é necessário primeiramente nós ganharmos ela para Cristo. E somente depois disso, discipular e tratar a vida dela através do pastoreio. Então, tem algumas ações que nós temos dentro do Ministério com Crianças que são ações de pastoreio. Por exemplo, quando nós trabalhamos o aconselhamento infantil, é uma função do cuidado integral com essa criança. Nós pastoreamos ela. Então, quando nós discipulamos, nós também pastoreamos elas. Entende como o pastoreio muitas vezes já está dentro do teu trabalho, só você não sabia que era este nome. Então, nessa semana você já está aprendendo a desvincular realmente e a vincular algumas tarefas no trabalho realmente pastoral com as crianças. E ver que muitos de nós já desenvolvemos esse trabalho, nós só não temos o título. E uma coisa importante é, novamente, falar que nós não trabalhamos pelo título, nós não queremos que vocês exijam do pastor de vocês serem reconhecidas e chamadas pelo pastoras de crianças, mas sim que vocês aprendam e reconheçam para que no mundo espiritual você possa exercer o cuidado que um pastor tem na vida de um cordeiro. Então, entendendo que sim, nós temos um outro livro escrito, que é o Firmando as Bases do Ministério Infantil, eu e a Flávia escrevemos, e teve uma participação da pastora Cláudia, e lá ela fala realmente que existem dois tipos de criança, a criança peixe e a criança cordeiro. Então, ali ela demonstra nessa ilustração, dizendo que a criança peixe é aquela que precisa ser pescada, ou seja, precisa conhecer Jesus, e a criança cordeiro é aquela que precisa ser pastoreada. O que o cordeiro precisa? Ele precisa de alimento, ele precisa de proteção, ele precisa de abrigo, ele precisa realmente de direcionamento, e tudo isso é o pastoreio. E eu te falo que o maior desafio não é tanto
a questão do evangelismo, de pescar. Porque quando você chega para as crianças e fala assim, posso contar a história do seu Salvador? Ou eu posso falar assim, posso falar de um lugar que não tem dor, que não tem morte, que não tem tristeza. E esse lugar Deus reservou para os filhos dele. E aí você faz o plano da salvação e no final você faz o apelo, né? Ou, melhor, o reconhecimento, né? Que Cristo é aquele que nos salva. E ele é a porta da filiação eterna. Geralmente as crianças elas estão abertas para receber esse evangelho. E é muito fácil e efetivo o nosso trabalho do evangelismo. O que é um desafio para nós, líderes, professores de criança, é realmente fazer a transformação. Como nós vamos, então, pegar os peixes e transformar no rebanho de Cristo? E é esse o papel que eu e você temos a oportunidade de trabalhar com Cristo, né? Em ser um instrumento de Deus através da transformação das crianças. Então, gente, quando a gente olha, né, no início do chamado de Pedro, a gente vê no primeiro capítulo de João que ele, né, Pedro, ele era um pescador. E Deus queria fazer dele, né, através de Jesus, um pastor. E aí a gente pergunta, né, por quê, né, e como é essa transformação? O que o peixe tem a ver com a ovelha? E é por isso que a gente incluiu, né, esse trabalho. A gente trabalha o primeiro capítulo do nosso livro falando sobre o ministério pastoral infantil, exatamente isso. Assim como quando Jesus descondiciona o amor dele, que Pedro sentia por ele no cuidado dos cordeiros, né? Nós entendemos que também Deus hoje está te fazendo uma pergunta. Tu me amas? Né? Então cuide dos meus cordeiros, apacente-se as minhas ovelhas. Então você e eu temos um chamado pastoral. Nós não estamos no ministério infantil apenas para cumprir uma escala, apenas realmente para dar uma aula, seguir uma revista. Nós estamos no ministério infantil porque fomos chamadas pelo bom pastor para guiar, proteger e orientar o seu rebanho. E que oportunidade incrível que eu e você temos. Como eu disse, tudo que nós falamos aqui está no livro Manual de Pastoreio, escrito pela Flávia Grégio e pela Caroline Vargas.